Senhor Deus e amado Pai, somos muito, muito gratos de ter vindo aqui à Tua Santa Casa, Senhor. Agradecer por tudo que Tu fazes por cada um de nós. Nesse momento, Senhor, gostaríamos de Te pedir que Teu Espírito Santo venha sobre nós. Que Tua Santa Palavra, Senhor, venha fazer morada em nossos corações e que possamos transmiti-la, Senhor, a outras pessoas que vamos encontrar. É o que Te pedimos desde já. Em nome de Jesus. Amém. Alguém gostaria de ler? Versículo 31. Capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Imagina, forte, né? Nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Seres meus imitadores, como também eu sou de quem? De Cristo. Então, aí a gente já senta ali que realmente a gente tem que deixar de imitar o mundo e ser imitador de quem? De Cristo. Cristo Jesus. E para falarmos sobre saúde mental, a gente vive num mundo onde cada vez mais é acelerado, onde as questões sociais, econômicas, cada vez mais afetam nossa saúde mental. A gente vê as questões entre as famílias, a questão econômica, socioeconômica, dá uma inquietação e também causa muito dano à nossa saúde mental. E muitas vezes a gente até para e pensa, será que nós não estamos tendo uma crise de depressão, ansiedade? Porque o que está nos levando a hoje em dia viver num pico, assim, num estresse sem igual? E eu peço até perdão aos irmãos, que hoje pela manhã o inimigo não queria de forma alguma que essa mensagem fosse levada, não queria, então foi aquela manhã toda turbulenta, começou ali com o pai de Naldiane, lá também a gente teve um falecimento de uma senhorinha, que a filha frequentava a igreja, então eu senti assim que o inimigo queria realmente que a gente não levasse, mas o nosso Deus, Ele é um Deus de amor, como foi estudado na lição. Ele é um Deus de misericórdia, Ele é um Deus que cuida tão bem de cada um de nós, que este ano, a Igreja Adventista do Sétimo Dia está toda voltada sobre a saúde. Se você for observar bem direito sobre ali, o ano todinho vai ser trabalhado. A EDMC vai ser sobre saúde. Os 10 dias de oração em poder vai ser sobre saúde. Impacto Esperança. Então, Impacto Esperança, todos os programas da Igreja Adventista vai ser voltado para a saúde. E por que será que Deus está querendo nos dar esse alerta esse ano? Por que será que nós, como adventistas do sétimo dia, os remanescentes de Deus, onde receberam essa mensagem de saúde pela serva do Senhor, que é a única igreja que tem esse diferencial, não tem outra que fale sobre saúde. E eu vim aqui dividir um pouquinho com vocês o que é saúde mental. Muitas vezes a gente não sabe nem definir o que é de um de outro. O
que significa depressão, o que significa ansiedade, o estresse, são todos iguais. O que nos leva a desenvolver. Então, depressão é um excesso de passado. Às vezes foram coisas que aconteceram conosco, quando a gente foi ali quando a gente ainda era pequeno, às vezes na nossa adolescência. E a gente muitas vezes nem chegou a nos perdoar. É tão interessante sobre essa questão do auto-perdão, que a gente muitas vezes cobra tanto das outras pessoas e muitas vezes a gente nem nos perdoa. Eu acho isso interessante porque assim, em 2006 eu engravidei do meu filho e eu tinha acabado de me batizar. Então eu passei a me revoltar comigo mesmo. Como é que eu acabei de ter o conhecimento da palavra de Deus e eu tinha engravidado? Eu já tinha um relacionamento já de anos, uns 5 anos, com o pai dos meus filhos, meu esposo, mas eu tinha acabado de me batizar. E eu não conseguia me perdoar. Eu passei um ano clamando a Deus de joelho e só comecei a voltar a viver quando eu primeiro me perdoei. Então eu comecei a sorrir e a pensar também em salvar outras pessoas que poderiam ter passado uma situação parecida com a minha. E acontece muito isso na questão da depressão. Às vezes é algo que nós achamos que é tão difícil, que foi algo que a gente passou, que aquilo ali causou um dano tão grande, que era algo que a gente poderia ter solucionado naquela mesma época. Se a gente tivesse liberado o perdão, se a gente naquele momento tentasse resolver uma causa naquela época, tivesse visto mesmo, vamos ver o que vamos fazer para solucionar esse problema. Se é um problema com o esposo, se é um problema com o pai, que isso chega a um adoecimento futuro. Então, depressão é um excesso do passado. Às vezes é algo que você nem mesmo se perdoa e aquilo ali causa um dano. E vamos dizer, aí hoje em dia você do nada acha que realmente é do nada. Você começa a ter crises de choro, se isolar, ter ansiedade. Porque assim, a ansiedade é um excesso de futuro. A gente fica ansioso com o que há de vir, com coisas que ainda vão acontecer. Porque isso e aquilo tem que dar certo. E a ansiedade é ruim? Não, nem de todo não é ruim não. Eu estava ansiosa para vir, para dividir a palavra com vocês, eu estava assim, ansiosa. Mas nem sempre é ruim. Sabe quando é que a ansiedade se torna ruim? Quando eu deixo de vir para um certo local, porque eu tenho medo. A ansiedade nos traz medo. Então a ansiedade se torna ruim quando isso lhe impede de fazer coisas. Começa a atrapalhar a sua vida. Você começa a se isolar, começa a achar que não deveria sair de casa, vai ter medo até de levar o evangelho. Não, eu vou falar com alguém sobre Deus, aquela pessoa vai me... Então, a ansiedade realmente é ruim quando existe esse medo, quando ele impede de fazer algo. E o estresse é o excesso de presente. A gente com essa correria, com tanta coisa, com trabalho, com crianças, com casa, com tantas coisas que faz funcionar, que a gente fica aquela pilha de nervos e ali fica um estresse total. Às vezes a gente, do nada, às vezes alguém vem falar com você, você está tão cansado, está tão coisa que aquilo ali, você termina despejando no filho, no esposo, no vizinho. Às vezes do nada o vizinho vai falar alguma coisa que às vezes lhe chateia. Mas às vezes é uma coisa tão mínima
que você ia conseguir deixar para lá e por você já está tão estressada dessa vida que vive que você vai dali em história. E é incrível que até nas questões dos 8 remédios da natureza nos ensinam sobre como controlar cada coisa dessa, porque a falta das vitaminas no nosso corpo causa um dano tão grande que até uma falta de uma vitamina D, eu não sabia, não tinha conhecimento, que uma falta de uma vitamina D estraga o útero da mulher, a mulher começa a criar miomas, um monte de coisa. E hoje em dia a gente pode buscar em Deus, através de uma caminhada. Vamos dizer, quando a questão já está ali, você já está tendo ali aquelas crises de sono, como tem aqui uma perguntinha, deixa eu fazer aqui para vocês, que era uma questão de uma pessoa, que ela perguntou assim. Era uma pergunta de uma pessoa que ela estava ali com crise de choro, sem conseguir sair de casa. Então, para cristão, é possível acontecer a mesma situação dessa pessoa? Sim. A gente tem relatos de várias pessoas. A irmã Madalena, ela levou a mensagem adventista para o pessoal de Guaraci. Só que chegou no momento da vida dela, onde ela se distanciou dos filhos, onde ela estava no momento onde ela estava passando ali por um divórcio. Porque quem aqui nunca teve uma perda na família? Quem aqui nunca teve um problema emocional, como no casamento, como com os filhos, como com algum parente próximo? Então, a pessoa que levanta esse braço aqui vai dizer, é o primeiro mentiroso. Então, muitas vezes até questões hormonais nos fazem adoecer. Então, é nesse momento que a gente tem que reconhecer, tem que começar até a procurar profissionais que entendam sobre a área. Um psicólogo. Mas hoje em dia, procurar um psicólogo ou um psiquiatra, você está doido. Então já começa aquela questão que eles ficam, um mundo tão cheio de preconceitos, que se você procurar uma ajuda, você tá doido, é? Que está procurando psicólogo? Eu sou professora, e assim, muitas vezes a gente se depara com essas situações com os próprios pais. Quando a gente vê que realmente a criança, a pessoa tem uma questão de uma família desestruturada, já começa pela base, né? Com certeza. Aí eles já levam para esse lado. Aconteceu um caso ano passado, bem parecido. O pai não, meu filho vai para escola. Então, e é doido, meu filho? Você, professora, você está chamando meu filho de doido? Bom, e depois assim, depois de muita conversa, a escola de cuidar, conversar com eles, ele aceitou, aí já agora no final do ano ele foi na escola, vai ser um primeiro display, eu te agradeço. Porque assim, eu estou vendo uma mudança tão grande no meu filho, depois que ele está passando lá no centro de Carneiro, tem um centro, né? Isso. Os profissionais. Tem uns CAPs, sim. E ele hoje Uma está rede de apoio. agradecendo, mas no começo foi uma luta, porque ele sempre estava achando que o filho dele era louco. Só que muitas vezes o psicólogo é precaução, para que não aconteça. Futuramente vinha a surtar realmente. Porque às vezes a gente tem que procurar para que não venha a acontecer, né? Já prevenir, porque quando a gente chega num momento da nossa vida que às vezes o limite é, né, que a gente tem que se reconhecer, né? Até um testemunho que ele vai passar agora, que vai falar essa parte aí, a gente reconhecer que precisa. E às vezes não é nem porque você já se acha para evitar de acontecer, porque a gente se depara como ser humano, a gente se depara com situações que muitas vezes nos leva a procurar, né? Pronto.
Ele vai colocar esse trechinho aí, esse depoimento, aí a gente continua.